Deixa eu te perguntar uma coisa, Rodrigo, tu que é um cara de campo assim, mais experiente, assim, ó, pensando num trator médio e num sistema, numa semeadora de qualidade, de quanto que a gente está falando de dinheiro? Hoje, de um nível médio, em torno de 700 a 1 milhão, né? Um conjunto assim, usado, Beleza. né? Usado, não é? Bota aí, É, 700 a 1 milhão. Então aqui um cara experiente, consultor, produtor. Aí eu falo para o produtor o seguinte, em algumas regiões, claro que isso não precisa o cara em Lucas do Rio Verde, em Balsas fazer, mas de uma boa parte do Paraná para baixo, uma coisa que é fundamental ter é um termômetro. olha aí. Por quê? Porque tu está pagando caro em semente, em adubo, tem um jogo usado que pode estar ali na faixa de R$ 1 milhão, e tu precisa saber que se aonde tu colocar essa semente, 3,5 cm, 3, 4 centímetros de profundidade, a temperatura estiver abaixo de 20 graus, tu colocou aquele indivíduo, a semente, numa condição ruim para ela. E ela não gosta. E o vigor despenca e a gente tem chance, só nessa situação, de perder 5 sacas de soja. E às vezes eu estou falando de um termômetro que pode custar na internet R$ 29,90 entregue em casa. Meu Então Deus. observa como assim, hoje, com o que a gente tem de informação científica, em função de todos esses desafios para avançar, que a gente tem que criar a cultura de olhar para o detalhe. Não é? Com certeza. Então esses são aspectos importantes. Lembrando uma coisa, falando de soja, 50% do rendimento da soja, na média, está na arrancada. Tu como produtor e consultor sabe, né, cara? Tu Sim. semeou no melhor momento, na melhor condição, cara, saiu dos teus ombros aquele peso, agora se não for um ano muito bruto, cara, a metade do jogo tá ganha. Com certeza. Todo mundo fala, né? Arrancou bem, a chance de dar certo é muito, muito grande. Agora, gente, vamos aproveitar. Eu, sinceramente, é uma coisa que já me ficou na cabeça, né? Quem de nós produtores, e eu quero que vocês sejam sinceros, o produtor que tiver um termômetro em casa para medir temperatura de solo, comenta aqui no nosso vídeo e fala, eu tenho, mas seja sincero. Porque eu acredito que a gente não vai chegar a 5%. Sim, sim. E é uma coisa tão simples. Eu confesso, eu não tenho. E olha que por isso que eu busquei esse projeto. Porque eu também tenho que evoluir como produtor. E às vezes é coisas tão simples que a gente não faz por falta de conhecimento ou falta de cuidado. E que fazem toda a diferença na rentabilidade. Não é, professor? E isso, alencado a outras práticas, te mantém na atividade. Sem dúvida. É que eu entendo e eu vejo assim, cara, como tu começou na conversa do ninja, né? Falei, cara, o produtor é ninja, o produtor é um herói. E aí quando a gente vai olhar assim, a quantidade de decisões que vocês têm que tomar do início até um fim do ciclo é muita coisa. E aí como a gente tá numa área, mais um nicho, claro que é uma área bastante complexa, que tem várias relações, que é a fisiologia, não é? Mas mesmo assim é o nosso dia a dia, então por isso a gente está sempre lembrando, não é, desses pontos. Mas a gente tem que pegar alguns desses mais relevantes e trazer para o negócio, criar essas estratégias, porque assim, ó, da mesma forma que um produtor no Cerrado brasileiro ou em alguma região, ele tenha que tomar a decisão de semear no pó ou não, semear num solo seco ou não, e vai ter os seus prejuízos, não é? Um produtor no sul do Brasil, ele tem essa decisão voltada à temperatura do solo. Olha só. Não é? Então eu vejo, tenho vários exemplos no Cerrado, do cara fazer uma semeadura em Luiz Eduardo Magalhães começando no pó e depois quando começou a chover a diferença são 5 sacas. E nós temos resultados semelhantes de temperatura, semeaduras em solo frio, com essa mesma magnitude, 5 sacas de perda. Então é um negócio muito relevante.